Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Minha querida, meu querido, o que está acontecendo aqui hoje? Estou gravando para você Física, Cinemática, Movimento Circular, galera. Resolução de exercícios para você, tá legal? No meu canal já está tudo completo, a teoria já está toda completa, organizada em playlist, tudo bacaninha para você lá. E além de alguns exercícios que eu faço em aula, eu faço uma quantidade muito grande de exercícios para você estudar depois da aula. Por quê, Boaro? Porque é o seguinte, minha querida, meu querido, se você não sabia ainda, entenda. Para você estar bem em estudo de exatas, você precisa resolver muitos exercícios, você precisa resolver muitos problemas. A diferença de um aluno que é bem sucedido nas provas, concurso público, vestibular, é o quê? É o cara que faz muitos exercícios do cara que faz poucos exercícios. Exercícios teóricos, física, química e matemática, cai em provas? Claro que cai, mas sei lá, 2%, 3%, você entendeu? A grande maioria são problemas que envolvem uma forma específica de resolver determinado exercício, entendeu? A abordagem específica em determinado tipo de problema. Isso você só ganha, galera, resolvendo muitos exercícios. E é por isso que eu tô com esse projeto para você, tá? Tô gravando, centenas e centenas de exercícios para você, tá legal? Então, ó, essa aula eu vou fazer vários exercícios. Esse aqui de movimento circular, a primeira aula de movimento circular, tá? Então eu vou fazer vários exercícios com você para você ir avançando passo a passo. Eu vou fazer mais 2 aulas ainda sobre esse assunto, tá? Avançando até transmissão de movimento circular, tudo detalhado para você poder se dar bem. No final desse vídeo eu deixo para você um link para você cair na playlist resolução de exercício e um link também para você cair na teoria, tá legal? Vamos lá? Então, ó, o primeiro exercício, estou olhando aqui, caiu na Estadual do Rio de Janeiro. É sobre períodos e frequências e tal. Vamos começar pelos conceitos básicos. Eu faço nível básico, nível fácil, né? Nível médio e nível difícil, para você ir avançando e alcançar o seu objetivo, tá bom? Torço muito pelo seu sucesso. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Muito bem, galera. Então, ó, a primeira questão dessa aula diz o seguinte: em um equipamento industrial, 2 engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B vale TB. A razão TA por TB é igual a... Galera, fica esperto porque as unidades estão diferentes, né? Ele falou em giros por segundo, a outra em giros por minuto. Não dá para você comparar direto não, tá bom? Então pausa o vídeo, pensa um pouco, depois solta o vídeo e me vê resolver, ok? Muito bem, galera, então essa questão fala de 2 engrenagens, né? A engrenagem A que tem uma frequência de 100 Hz e uma engrenagem B que ele diz que gira 6.000 vezes por minuto, tá? E ele quer saber a razão entre os períodos, né? TA e TB. Bom, primeira coisa importante é a gente perceber que aqui, galera, não está em Hertz. Então, primeiro eu preciso transformar 6.000 rotações por minuto, não é? 6.000 rotações por minuto eu preciso transformar para Hertz. E como é que eu faço isso, Boaro? Você divide por 60, tá? Ao dividir por 60, por que 60, gente? Porque se ele girar 60 vezes por minuto, é porque ele gira uma vez por segundo, não é? Então, ao dividir por 60, você vai ter a frequência B em Hertz. Então, deu 100 Hz também, né, gente? 100 Hz também, ó. 6.000 por 60, você cancela esses 2 zeros aqui, fica 600 por 6, que é 100. Então, ficou 100 Hz, tá? Então, gente, lembrando que TA é 1 sobre FA e TB é 1 sobre FB, ora, o que eu faço agora? Ele quer a razão, TA por TB, TA por TB. Gente, mas vai ser 1 sobre 100 dividido por 1 sobre 100, uma vez que TA e TB são iguais. Ou seja, 1 sobre 100 por 1 sobre 100 é 1. Por isso que a resposta desse exercício é a letra C. A razão entre os períodos é 1. Tudo bem? Muito bem, galera, muito bem. Então, questões básicas que envolvem frequência, que envolvem período, você precisa dominar, tá bom? Estou olhando aqui no meu smartphone, a lista de exercício aqui que eu gravei para você. Então, vamos lá, vamos fazer a questão número 2, caiu na Estadual do Ceará.
que discute conversão de unidades, rotações por minuto, hertz, velocidade angular, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a segunda questão dessa aula diz assim, ó. Um disco do tipo DVD gira com um movimento circular uniforme realizando 30, RPM. A velocidade angular dele em radianos por segundo é... Então, ó, lembre-se que 30 RPM você tem que transformar em hertz, né? Pra você poder ter a resposta em radianos. A letra A disse 30π, 2π, π e 60π, né? Lembre-se da equação que ômega é igual a 2π vezes f. Pausa o vídeo, pensa um pouco, depois solta o vídeo e me vê resolver, ok? Muito bem, pessoal. Então, essa questão vai querer saber velocidade angular, não é? Então, ele nos deu a frequência em RPM de novo, né? Em RPM, você tem que ficar atento que para você transformar para hertz, você precisa dividir por 60, né? Aí você vai transformar em hertz. Ah, então veja só, a frequência de 30 RPM, ela corresponde a uma frequência de quanto em hertz, Boaro? Ora, 30 por 60 é meio, né? Meio hertz. Beleza? Muito bem. E ele quer velocidade angular ômega. Ômega é 2π sobre t ou 2π vezes f. Então, nesse caso, vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência que vale 0,5. 2 vezes meio é 1, então isso dá π. O que? Radianos por segundo, tá? Por isso que a resposta desse exercício é a letra C. Ok? Muito bem, galera. Muito bem. Vamos continuar nossos estudos. Vamos avançar. Ó, mas lembre-se, por favor, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses meus vídeos, dá a força que você puder dar para o professor aqui, que quer levar o ensino de alta qualidade, totalmente grátis para todo mundo, tá? Meu conteúdo no YouTube é totalmente grátis. Você tem todo o conteúdo de física lá. E você tem toda a resolução de exercício. Você tem lá praticamente todos os Enems de todas as edições do Enem, tudo resolvido para você, entendeu? Só de Enem deve ter dado, sei lá, umas 500 questões só de Enem, de todos os anos de Enem. E agora eu estou avançando no meu projeto, começando o projeto, estou me preparando aqui agora para começar a atacar a matemática, entendeu? Começar a resolver exercícios de Enem de matemática, começar a fazer as postagens de videoaula de matemática. Então dá a força que você puder dar, tá bom? Então vamos lá, ó. O próximo exercício caiu na EAR. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Muito bem, galera. Então, ó, a terceira questão da aula de hoje caiu na EAR, diz assim: um ponto material descreve um movimento circular uniforme com módulo da velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é... Pera aí, ele deu a velocidade angular que é o ômega, certo, Boaro? Isso. E ele quer após 100 segundos. Então, como é que você faz? Ele mandou você adotar π igual a 13 e as alternativas estão lá, ó. 150, 166, 300, 363, né? Então, o que você tem que pensar? Vamos lá. Ômega é 2π vezes f, certo? Certo. E lembre-se que o f é 1 sobre t. Então, pensa com cuidado, encontre a resposta e depois solta o vídeo e me vê resolver, ok? Galera, então essa questão, ele quer saber o número de voltas, né? Lembrando que ômega é 2π vezes f, o ômega no caso vale 10, tá? Ele nos disse isso, 2 vezes π, mandou usar π igual a 3 vezes a frequência f. Então a frequência f, galera, vai ser igual a 10 sobre 6 ou 5 sobre 3, a mesma coisa, né? 5 sobre 3 de hertz. Muito bem, mas ele quer um número de voltas completas. É só você pensar o seguinte: a frequência de 5 sobre 3 de Hz, e ele quer saber após 100 segundos. Ora, então o número n de voltas vai ser 5 terços vezes 100, não é? E isso dá aproximadamente 166 voltas, tá? Ele vai completar 166 voltas. Por isso que a resposta desse exercício é a letra B, ok? Muito bem, galera. Bacana. Vamos avançando. Exercícios fáceis, médios, né? Já estamos aumentando o nível de dificuldade. Estamos indo agora para a nossa quarta questão da aula de hoje, que fala de uma centrifugação e tal. Então, assim, são assuntos bastante importantes, assuntos que caem pra caramba para você: aceleração centrípeta, a relação entre velocidade
escalar e velocidade angular, o V igual a ômega R, né? Essa parte bastante importante que você precisa dominar, tá legal? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Então, ó, a quarta questão da aula de hoje diz assim: a centrifugação de um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue é um processo utilizado no laboratório de análises clínicas para separar plasma e soro de hemácias, sedimento de líquidos biológicos, entre outros. A etapa de centrifugação das amostras é muito importante na fase pré-analítica e deve ser conduzida com a frequência de rotação recomendada, no tempo certo, para reduzir riscos de falhas que podem levar à perda de amostras, gerando novas coletas, elevando o custo e causando impacto negativo sobre a satisfação do cliente. Bom, beleza. Considere um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue que se encontra a 15 centímetros do eixo central de uma centrífuga, girando com velocidade linear de 42 metros por segundo. E determine, tá certo? O ângulo formado entre a direção do vetor velocidade linear e a direção do vetor aceleração da amostra e também a frequência de rotação da amostra em RPM, rotações por minuto. Lembre-se, galera, com bastante cuidado para você não confundir o conceito de velocidade angular da velocidade linear. É muito comum, tá? Os alunos confundirem. Lembre-se que V é igual a ômega vezes R. E o ômega pode ser escrito como sendo 2π vezes F ou 2π sobre T. Tá bom? Então pensa com bastante cuidado, depois solta o vídeo para me ver resolver, ok? Muito bem, galera. Então essa questãozinha que envolve uma centrífuga, né? A primeira coisa que ele nos pergunta é qual é o ângulo, né? O ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Note, não é um negócio algo girando aqui numa centrífuga. Gente, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. E a aceleração é uma aceleração centrípeta. Logo, o ângulo entre eles é 90 graus, tá? A aceleração centrípeta, ou seja, aponta para o centro, e a velocidade tangencial, θ, é igual a 90 graus, tá? Eu chamei de letra A aqui, mas é a primeira pergunta que ele fez, né? A segunda pergunta que ele fez é o seguinte: a frequência de rotação dessa amostra em RPM, ou seja, em rotações por minuto, né? Então, galera, o que você tem que se lembrar? Claro, a velocidade é ômega vezes R, lembra? V igual a ômega R. E o V, então nesse caso vai ser igual a ômega, que é 2π vezes F vezes R. Veja só, nós temos a velocidade, que vale 42, duas vezes, tá? Π, vou deixar em função de π mesmo, vezes vezes o raio, que vale 0,15 vezes a frequência F, né? O raio vale 0,15 e a frequência F é o cara que eu quero, tá bom? Bom, então com isso, você passa a dividir. Isso aqui vai ter como resposta 140 sobre π, não é? 140 sobre π, porque vai ser 21 dividido por 0,15, tá? 42 por 2 é 21, 21 por 0,15 é 140. 140 dividido por π, só que aqui, galera, está em Hertz, né? E ele quer em RPM. O que nós devemos fazer para transformar de Hertz para RPM? Bom, se para transformar de RPM para Hertz a gente divide por 60, então para transformar de Hertz para RPM nós multiplicamos por 60. Então a frequência F vai ser 60 vezes 140, que é 8.400, tá bom? 8.400 opa, desculpa, faltou o P aqui embaixo, né? 8.400 sobre π, RPM. Ok? Muito bem, galera. Então vamos avançando. Peguei agora uma questão que caiu na EFON, né? São provas que dão acesso a academias, né, militares. Então, e de sargentos também, né? A questão número 5, então, fala sobre o conceito de velocidade, a relação de velocidade escalar e velocidade angular também, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, então vamos lá, ó. A quinta questão de hoje diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, né?
e gira em uma frequência de 900 RPM, rotações por minuto, né? A velocidade deste automóvel é de aproximadamente... Opa, como é que é agora? Nossa, ele nos deu, galera, tranquilo, né? Ele nos deu a rotação por minuto, que você pode transformar para Hertz, né? Lembre-se sempre de pensar em Hertz, porque Hertz é a unidade do sistema internacional, tudo bem? E lembre-se de que o ômega é 2π vezes F, ou 2π sobre T, e lembre-se também que V é igual a ômega R, tá? Pensa com cuidado, pausa o vídeo, tenta fazer, depois solta o vídeo e me vê resolver, tá bom? Galera, uma questão bacaninha, né? Que envolve a questão de pneu, um dado automóvel, uma dada velocidade. Isso é bastante importante, viu? Isso aparece com bastante frequência para vocês. Então vamos lá. Ele quer saber com que velocidade ele vai estar se deslocando, se a frequência de rotação é de 900 rotações por minuto. Bom, a primeira coisa importante que você tem que lembrar, você tem que dividir por 60 para você transformar de RPM para Hertz, não é isso? Então, se você dividir isso, vai dar 15, ok? Então, 900 dividido por 60 é 15, corta um 0 aqui, 90 por 6 é 15. Então, dá 15 Hz, ok? Então, você vem que V é igual a ômega vezes R. Lembra? V é igual a ômega R. O ômega 2π vezes F vezes R. É assim. Tá legal? Ele quer saber a velocidade, vai dar um valor aproximado, né? Vai dar um valor aproximado, porque 2 vezes usar π como sendo 3,1, como ele mandou, vezes o raio. Ele disse que o raio vale 0,3 metros, então 0,3 aqui, ok? Vezes a frequência que a gente acabou de calcular lá em cima, que dá 15, né? Aqui eu inverti a ordem, mas está certinho, tudo bem. F é 15, o raio é 0,3. Então isso aqui vai dar aproximadamente 28 metros por segundo, tá bom? Por isso que a resposta desse exercício é a letra B. A resposta do exercício é a letra B, ok? Bacana, galera, bacana. Então, ó, vamos treinando. A minha dica sempre é, se você ficou com dúvida na parte de teoria, como eu disse a você, no meu canal tá tudo lá. Então, por exemplo, velocidade angular, tá na dúvida? Pesquisa, velocidade angular, Boaro, dá um enter no YouTube, ele joga para você minha aula aí. Aí você assiste com cuidado, depois você volta. Esse exercício que eu tô postando no YouTube, galera, vai ficar aqui para sempre, tá? Vai ficar para sempre, eu não faço, alguns profissionais colocam, depois tiram, tal, para poder vender separado, não é? Eu não, o que eu posto aqui para você tá aqui para você, entendeu? Então você pode anotar o nome do vídeo, tal, depois você volta, faz o exercício. Talvez essa primeira aula é mais tranquila um pouco, talvez isso não aconteça, mas nos exercícios mais complexos, no final das aulas, isso acontece, então você anota, depois você volta, com certeza, tá? Os últimos exercícios eu pego segunda fase FUVEST, Unicamp, Unesp, ITA, tá bom? Para dar uma força para você. Então vamos lá, galera. O próximo aqui é uma questão que caiu na PUC do Rio de Janeiro, tá? Vou colocar na sua tela aí, ó. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então ó, a sexta questão da aula de hoje diz assim, ó. O ponteiro dos minutos de um relógio tem 1 centímetro. Supondo que o movimento deste ponteiro é contínuo e que π igual a 3, a velocidade de translação na extremidade desse ponteiro é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 centímetros por minuto. Gente, então lembre-se, conceitos básicos você precisa dominar bem para você progredir bacana em física, para você progredir bacana em movimento circular, ok? Então ele te deu o ponteiro, o tamanho do ponteiro, lembre-se que V é igual a ômega vezes R, né? E ômega é 2π sobre T ou 2π vezes F, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer essa questão que caiu na PUC e depois solta o vídeo e me vê resolver. Galera, então ó, essa questão interessante que envolve o ponteiro de um relógio, né? Lembre-se que V é igual a ômega R, então V é 2π sobre T vezes R, 2π sobre T ou 2π vezes F, né? Aqui eu vou deixar em função do T, porque as respostas estão em centímetros por minuto e eu sei que o ponteiro dos minutos leva 60 minutos para dar uma volta, né? Então eu vou escrever 2 vezes 3, que é o π que ele mandou, vezes 1, porque ele disse que o relógio tem 1 centímetro de raio, né? Que é o tamanho do ponteiro mesmo, dividido por 60, tá bom? Então essa velocidade V aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2, 3, 6, 60 por 6 por 60 é 0,1. 0,1 que, Boaro? Centímetros por minuto.
porque eu deixei aqui em centímetros e aqui está em minutos, então dá em centímetros por minuto. Por isso que a resposta desse exercício é a letra A. Ok? Muito importante, galera, muito importante essas relações básicas aqui que você tem que dominar, tá bom? Você tem que dominar. Muito bem, então ó, a próxima questão, questão número 7, fala de satélite geoestacionário. Pensa num assunto importante para você, é entender, é dominar satélite geoestacionário. Isso aqui cai em todo lugar do universo para você, tá legal? Então ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Então ó, a sétima questão da aula de hoje diz assim, ó. Um satélite geoestacionário encontra-se sempre posicionado sobre o mesmo ponto em relação à Terra. Sabendo-se que o raio da órbita desse satélite é de 36 vezes 10 a terceira quilômetros, e considerando π igual a 3, podemos dizer que sua velocidade é... Galera, as questões básicas, né? De novo, V igual a ômega vezes R. E o ômega é 2π vezes F ou 2π sobre T. Extremamente importante, tá bom? Então pausa o vídeo, tenta fazer, depois solta o vídeo e me vê resolver, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, a questão que envolve satélite geoestacionário é um conceito físico extremamente importante, tá? Aplicação tecnológica bastante interessante, que você tem satélites que giram em torno da Terra e gastam o mesmo tempo que a Terra gasta para dar uma volta, ou seja, 24 horas. Por isso que ele está sempre na mesma posição em relação a um ponto aqui da Terra, por isso chamado de geoestacionário, não é? O que ele quer saber, galera? Ele quer saber a velocidade. Bom, mas V é igual a ômega R, então V é 2π vezes R sobre T, nesse caso, né? Então, basta substituir os valores, 2 vezes π, 3 vezes. O raio, galera, que ele nos deu aqui em quilômetros, 36 vezes 10 a terceira quilômetros, dividido por um tempo, que é o tempo de 24 horas. Então, V é igual... fazendo essa conta aqui, galera, vai dar 9.000 quilômetros por hora. Só que se você olhar nas alternativas, nós temos em quilômetros por segundo. Aí você faz o quê? Você transforma horas em segundos, né? Que dá 3.600. Ou você transforma quilômetros por hora para metros por segundo e depois divide por 1.000 para que fique em quilômetros por segundo. Mas eu acho mais interessante a gente pegar esse cara aí, não é? E fazer o seguinte, ó, 9.000 quilômetros, uma hora tem 3.600 segundos, opa, então fica assim, 9.000 dividido por 3,6 dá 2,5. 2,5 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade em relação a um ponto aqui na Terra. Tá bom? Por isso que a resposta do exercício é a letra o quê? Bora? A resposta do exercício é a letra C. Ok? Meu, como eu disse, você precisa entender, tá bom? Trabalhar com satélite geoestacionário, período, né? Órbita, tempo, frequência, período, aceleração centrípeta, força centrípeta, tudo isso cai pra caramba de satélite geoestacionário, tá legal? Bom, então a oitava questão da aula de hoje é uma questão que caiu no estadual do Rio de Janeiro, que discute os conceitos básicos da relação entre período, frequência, coisa e tal, tá? Já vi cair isso aqui, meu, nas grandes estaduais aí afora, as federais, tá? Já vi cair esse assunto no Enem, ó, mais de uma vez. Então você tem que dominar isso aqui, tá? Relação período, frequência, dos movimentos circulares e tal, tá bom? Então vamos lá? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Questão número 8 da aula de hoje diz assim, ó. Uma pequena pedra amarrada a uma das extremidades de um fio inextensível de 1 metro de comprimento, preso a um galho de árvore pela outra extremidade, oscila sob a ação do vento entre 2 pontos equidistantes e próximo à vertical. Durante 10 segundos, observou-se que a pedra foi de um extremo ao outro, retornando ao ponto de partida 20 vezes. Então ela fez 20 vezes em 10 segundos, ok? Calcule a frequência de oscilação desse pêndulo, tá bom? Galera, lembre-se, frequência é 1 sobre período, e o período está associado a quantas oscilações ele teve naquele tempo, né? Frequência, quantas oscilações naquele tempo, e período, quanto tempo gastou para cada oscilação. Essa é a ideia, né? Pensa com cuidado, depois solta o vídeo e me resolver, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, a pedra amarrada no fio, 1 metro de comprimento, certo? Muito bem, está girando.
veja só, ele diz que oscila sob a ação do vento entre dois pontos equidistantes e próximos à vertical, beleza? Com 10 segundos. É questão de período e frequência apenas, bastante tranquila, tá? Durante 10 segundos. Aí observa-se que a pedra foi a um extremo e outro, retornando ao ponto de partida por 20 vezes, tá? Então veja só, ela saiu, foi e voltou 20 vezes. Então, você pode pensar período como sendo o tempo pelo número de oscilações ou de rotações, mas como o período é o inverso da frequência, a frequência você pode pensar como sendo o número de oscilações pelo tempo, não é? Oscilações ou revoluções, depende do problema, né? Então é uma questão de frequência simples, interessante, que nos diz o quê? Horas, veja só, ele vai fazer 20 em 10 segundos. Vai fazer 20 em 10 segundos. 20 sobre 10, 2. 2 o que, Boaro? Hertz, tá? Oscilações por segundo, rotações por segundo, essas são 2 Hz esse problema. Bastante tranquilo e simples, né? Muito bem, galera, muito bem. Avançando nosso estudo aqui, a nona questão da aula de hoje é uma questão que envolve uma relação entre... Inclusive, eu já vi coisas disso aqui em geografia também, né? Que é na PUC de Minas Gerais, que fala sobre os graus, tal, período de rotação da Terra, os fusos horários e tal, uma certa abordagem do mesmo assunto. Então, vou colocar isso na sua tela. Mas antes... Galera, lembra daquele joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, como eu falei há pouco, né? Bastante importante que você possa ajudar o professor aqui. E para eu manter o projeto, para eu fazer as publicações gratuitas no YouTube, fazer essas coisas todas, eu preciso ter renda, né, gente? Claro, eu sou pobre, caramba, preciso de ter renda, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo agora é montar uma plataforma para vender cursos específicos lá dentro, para eu conseguir manter esse projeto da gratuidade. Tinha gente que achava que eu ia montar uma plataforma, alguma coisa, para deixar de ter o espaço gratuito. Não, é o contrário, é para fortalecer. Até ano passado eu postava um vídeo por semana. Teve mais de anos que eu postei um por semana que eu não conseguia. Aí eu passei a postar 2, 3. Agora, nesse momento da gravação desse vídeo, estou postando um por dia. Graças a Deus, estou conseguindo postar um vídeo por dia de resolução de exercício, de Enem, de aprofundamento, de um monte de coisa. Tá legal? Então vamos continuar? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Então, a nona questão da aula de hoje diz assim, ó. Nada como um dia após o outro. Certamente, esse dito popular está relacionado de alguma forma com a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, realizando uma rotação completa a cada 24 horas. Uma questão que eu na PUC de Minas Gerais, né? Pode-se, então, dizer que a cada hora corresponde a uma rotação de 180 graus, 360, 15 e 90. Gente, essa questão, se você analisasse com cuidado as alternativas, por eliminação você acharia, né? Mas veja só, lembre-se, faça com bastante cuidado. 24 horas para uma volta completa, ele quer saber por hora. Você pode fazer até por uma regra de 3, tá? A gente estuda isso em geografia também, né? Os fusos horários, lembra? Qual é o intervalo em graus para cada fuso horário e tal, não é? É o mesmo raciocínio, tá? Então, pausa o vídeo, tenta fazer depois, solta o vídeo e me vê resolver, ok? Nada como um dia após o outro, né, galera? Como diz o exercício, né? Que discute a rotação da Terra, né? Então ele quer saber o seguinte: cada hora corresponde a uma rotação de quantos graus? Gente, pelas alternativas você já eliminava alguns absurdos, né? A letra A dizia 180, ou seja, dá meia volta. A letra B dizia 360. Então, em uma hora a Terra dá uma volta inteira em torno do seu eixo. Bobagem, né? Letra C, 15 graus. Fala, opa, parece mais interessante. E letra D, 90, também não, né? Então, assim, ó, mas como é que você faz isso? Em 24 horas, para dar 360 graus. Agora, em uma hora, para dar uma variação angular qualquer, que eu vou chamar de alfa aqui, tá bom? Muito bem, então a alfa vai ser igual a 360, né, multiplicado em cruz, 360 dividido por 24. A alfa igual a 15 graus, né? Gente, nas aulas de geografia, nós estudamos isso também, né? Por conta dos fusos horários, lembra? Divisão de fusos horários a cada 15 graus. Por isso que a resposta do exercício é a letra C. Tá legal? Questão letra C. Muito bem, galera. Bacana, né? Bacana. Vamos continuar então, ó. São 11 questões dessa aula, tá?
A última questão, uma questão que caiu no ITA, não é muito complicada, mas é uma questão que caiu no ITA, tá? Então nós estamos na 10ª agora, né? A 10ª questão envolve o conceito de velocidade angular e tal, leitura, interpretação e tal, para você poder se dar muito bem, tá? Torço muito pelo seu sucesso. Dá uma olhada na sua tela, ó. Vamos lá, galera, vamos lá? Vamos para a 10ª questão dessa aula. Salto de penhasco é um esporte que consiste em saltar de uma plataforma elevada em direção à água, realizando movimentos estéticos durante a queda. O saltador é avaliado nos seguintes aspectos: criatividade, destreza, rigor na execução do salto previsto, simetria, cadência dos movimentos e entrada na água. Considere que um atleta salte de uma plataforma e realize 4 rotações completas durante sua apresentação, entrando na água 2 segundos após o salto, quando termina a 4ª rotação. Sabendo que a velocidade angular para a realização de n rotações é calculada pela expressão ômega é n vezes 360 dividido por ΔT, em que n é o número de rotações e ΔT é o tempo em segundos, assinale a alternativa que representa a velocidade angular das rotações desse atleta em graus por segundo. Note, ele quer em graus por segundo, tá? Então, olha lá, ó, 360, 720, 900, 1080, 1440. Então, gente, veja com bastante cuidado e parta da definição de ômega, né? O ômega, o que é o ômega, Boarô? É a variação do ângulo pela variação do tempo, né? Por isso que ele nos deu n vezes 360 por ΔT, mas o ômega, variação do tempo, é a variação do ângulo pela variação do tempo, tá bom? Então, tenta fazer, depois você solta o vídeo e me vê resolver. Muito bem, galera, ó. Uma questãozinha bacaninha, que ele quer saber então, né? Ele disse assim no finalzinho do exercício, ó, assinar a alternativa que representa a velocidade angular das rotações desse atleta, né? Ele saltou, a velocidade angular dada por n vezes 360 graus por ΔT. Veja só, ele disse que deu 4 voltas num tempo de 2 segundos. Então vamos lá. Ômega vai ser 4 vezes 360 graus por 2 segundos, não é? Você pode simplificar esse cara aqui, ó, vai ficar um 2. 2 vezes 360, 720. 720 graus por segundo, tá? Que é a unidade que ele deu para a gente trabalhar nesse exercício. Resposta letra B. Ok? Muito bem, galera. Por fim, chegamos ao último exercício, exercício número 11, é um exercício que eu no ITA, mas ele não é complicado. Mas eu vou falar para você uma coisa. Para eu manter esse projeto, como eu estava dizendo há pouco, eu estou vendendo agora alguns conteúdos na minha plataforma. E tem um espaço doação. Se você usa o espaço do YouTube gratuito, então, por favor, acesse o espaço doação, dá a força que você puder dar para eu manter o projeto. E se você quiser comprar algum dos pacotes que eu estou conseguindo vender, tudo para eu conseguir manter o projeto, tá bom, gente? Então, ó, meu projeto vai ter matemática completa, gratuita no YouTube, resolução de exercícios, no mesmo formato que eu faço para física, eu vou fazer para matemática e fazer para química na sequência. Vocês vão ver, eu vou realizar meu sonho. Tá bom? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Então, ó, a 11ª e última questão dessa aula, veja que eu faço questões de níveis fácil, médio e difícil para você, hein? Uma questão que eu no ITA diz o seguinte: um avião voa numa altitude e velocidade de módulos constantes, numa trajetória circular de raio R, cujo centro coincide com o pico de uma montanha que está instalado um canhão. A velocidade tangencial do avião é de 200 metros por segundo, e a componente horizontal da velocidade da bala do canhão é de 800 metros por segundo, do projétil, né? Desprezando os efeitos de atrito e movimento da Terra e admitindo que o canhão está direcionado de forma a compensar o efeito da atração gravitacional, para atingir o avião no instante do disparo, o canhão deverá estar apontado para um ponto à frente do mesmo situado a... Como é que é, Boara? Como é que é? Ele vai disparar para acertar o avião lá. E ele quer saber o ângulo de quanto, para que ele dispare e dê certinho, né? Acerte o avião, o projétil, certinho, né? Então, as alternativas 4 radianos, 4π, 0,25R, 0,25π, 0,25 radianos. Pensa com cuidado, essa questão não é difícil. Pensa com cuidado.
Depois você solta o vídeo e vai resolver para você ver que você vai aprender bacaninha, tá bom? Galera, vamos lá? Mais uma questão bonitinha que caiu no ITA. Galera, essa questão parece difícil, mas não é. Veja só, ele fala então de um avião, o avião está aqui voando uma dada altitude, com um módulo constante, um raio R aqui girando em torno de uma montanha. Aqui na montanha, no centro da montanha, tem um canhão. Então a questão é, esse canhão ele vai disparar, tá? A velocidade do avião é 200 metros por segundo, e a componente horizontal da bala do canhão, como ele disse, é 800 metros por segundo. Então aqui tem um canhão que disparou, e ele disse que o disparo do canhão ele já compensa a gravidade. Então, galera, vai ser assim, ó. Aqui está o avião, tá? E aí, aqui está uma situação tridimensional, né? Então, imagino que o avião estaria aqui assim, ele vai girar até aqui, esse canhão vai disparar, vai fazer para acertar o cara que está lá na frente, entendeu? Então, o que acontece? O avião vai percorrer um ΔS, enquanto que esse projétil vai percorrer o raio. Ah, então olha só que interessante. Partimos da definição de ângulo, galera. Qual a definição de ângulo? O ângulo é o arco pelo raio. Olha lá, o ângulo em radianos é o arco pelo raio. Ah, então, olha só. Quanto vale o arco? O arco, gente, é o que o avião vai percorrer. E quanto vale o raio? O raio é o quanto o projétil vai percorrer. Ah, então peraí. Então, esse cara aqui é a velocidade do avião vezes o tempo t, certo, Boa? Certo. E o raio, quem que é? O raio vai ser a velocidade do projétil vezes o mesmo tempo t. Ah, então, caramba, bicho, olha só, basta a gente fazer esse cálculo. Então, o ângulo θ valerá a velocidade do avião, 200. A velocidade do projétil, 800. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um quarto, né, gente? Um quarto, que é igual a 0,25 radianos RD, né? Como ele colocou. Ah, não, ele escreveu rad. Ele escreveu radianos. Rad assim. Tá? Nossa, que ficou feio. Deixa eu acertar. Rad. Tá bom? Então a resposta do exercício é a letra E. Tá vendo? Parecia mais complicado do que de fato é. Legal? Muito bem, galera, muito bem. Então, ó, chegamos ao final de mais um vídeo. Como todo final de vídeo, eu deixo aqui para os seus links, tá? Para você cair na playlist de resolução de exercício, para você cair na playlist de teoria desse assunto, tá? Então, não esquece de acessar, estudar com bastante cuidado, faça passo a passo. Eu torço muito pelo sucesso, cara. Faça tudo com muito cuidado que você vai alcançar o seu objetivo, tá bom? Grande abraço, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu!